Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, passando para apresentar para vocês aqui um modelinho que eu vou estar deixando aula disponível aqui para vocês. Então fique ligadinho aqui até o finalzinho do vídeo, para vocês ficarem atentos aqui às datas, as informações certinhas, sobre aí quando vai liberar a videoaula para vocês. Vou também estar falando para vocês aqui as medidas, o valor que eu vendo essa peça, o modelinho, né, as cores, tudinho, algumas sugestões aí, que no meio da produção eu tive algumas ideias, tanto aí em combinação de cor, como em modelos, em tamanhos no caso. E aí eu vou estar fazendo algumas perguntas para vocês também aqui no decorrer do vídeo, para vocês estar aí, eu conto com a ajuda de vocês no decorrer do vídeo para estar respondendo umas perguntinhas aí que eu vou estar fazendo para vocês, tá bom? Então fique comigo até o finalzinho. Então, bora lá, gente. Eu fiz aqui, esse tapete é um tapete, é uma versão mini do tapete Alicia Vitória. Eu liberei uma videoaula de um tapetão, né, que a amiga Rose Barros, lá do Instagram, como é que é o nome daquele outro lugar lá, que posta outra rede social, TikTok. Ela tem esses perfis, se vocês quiserem estar seguindo ela tem ótimas combinações lá. E ela me passou uma combinação e um modelo muito lindo para me gravar. Eu consegui gravar para vocês, graças a Deus. O nome do tapete é Tapete Alicia Vitória. E aí eu fiz uma versão mini dele para ficar aí na medida de 70 centímetros. Então, pra gente que vai produzir, sempre o primeiro ali sai de uma forma que a gente, como que se diz, como se fosse uma peça piloto. Daí eu fiz a segunda e depois eu fiz a terceira, que foi aí a peça da videoaula. E eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer em duas versões, tanto um pouquinho mais econômica, a outra um pouquinho mais gastona. Eu gostei, mas eu vou perguntar pra vocês qual que vocês gostaram, se foi a versão mais gastona, se foi a mais econômica. Eu particularmente gostei mais da gastona mesmo. Foi um pouquinho mais de fio, mas eu achei mais encorpado, né? Porque se acaso diminuir um pouco ali, encolher um pouco, vai chegar num tamanho muito bom. Mas eu vou mostrar certinho pra vocês. Então, esse tapete aqui, ele vai sair a videoaula pra vocês, ó. O vlog vai estar saindo pra vocês no dia 22 de agosto de 2025. E a videoaula do tapete vai sair no dia 23 de agosto de 2025, tá joia? Então, vai ter aula liberada só do tapete. Aí, eu já vou deixar a perguntinha aqui pra vocês. Como eu só gravei a aula do tapete, vocês vão querer passadeira e tampa do vaso? Se vocês quiserem, gente, eu já começo a fazer aqui a peça piloto para depois eu vir gravar pra vocês. Só que vai demorar um pouquinho, por conta que eu tenho que abastecer a pronta entrega. E a videoaula, ela toma um pouquinho meu tempo. Então, eu não consigo estar fazendo muita videoaula por enquanto. Mas eu tenho que estar abastecendo a pronta entrega. Depois que eu abastecer um pouco ali, pausei aqui um pouquinho, que hoje eu tô gravando com a janela aberta, gente. Aqui, esse horário, cedinho, com a janela aberta, é um horário, assim, que fica com a iluminação muito boa. Porque tá aparecendo todas as cores reais aqui do fio. Só que, olha, é barulho, já não dá mais pra ficar com a janela aberta, que aqui onde eu moro é bem barulhento. Mas, enfim, se vocês quiserem videoaula da passadeira, que eu acho que eu consigo gravar, e da tampa do vaso, vocês coloquem nos comentários, falam, Vânia, a gente quer sim. Aí, o que eu vou fazer? Vou abastecer ali a pronta entrega, né? Porque ali tá zerado, graças a Deus. Só que agora tem que correr pra abastecer. E também, aí, fazer a peça piloto. Aí sim eu trago a videoaula pra vocês, tá bom? Mas eu preciso que vocês confirmem. Que vocês falam assim, não, Vanessa, não precisa. Daí eu fico tranquila, tá joia? Porque só de eu fazer o tapetinho, eu já tenho uma base mais ou menos com o que eu faço tampa do vaso e passadeira. Beleza? Aí se vocês quiserem diquinhas também aí de como que faz os aumentos, eu vou estar falando lá no final do vídeo como que faz os aumentos aí pra você fazer uma passadeira, pra fazer uma tampa do vaso e enfim. Então bora lá. Fiz aqui, gente, ele é o tapete, vai sair o nome dele de Tapete Alicia. É dedicada aí à netinha da amiga Rose. Como esse modelinho foi um modelinho que ela que me passou, né, a sugestão de pontos, como que eu faço tudo. Fiz aqui alterações pra acertar no meu ponto, porque ela trabalha com fio 8 e eu trabalho com fio 6.
E a gente foi se acertando ali, ela foi me dando umas dicas, eu fui acertando aqui dentro do meu ponto. E saiu uma lindeza, gente. Então, bora lá. A primeira perguntinha, acho que foi que eu ia fazer mesmo, era essa. Se vocês iam querer que eu gravasse videoaula da tampa do vaso e da passadeira. Gente, eu não consigo gravar em caixa. Primeiro que eu acho que eu nem sei. Faz tanto tempo que eu não faço, gente, que eu acho que eu nem sei fazer mais, né? E também pra gente fazer, a gente tem que fazer vários, né? Pra depois começar a gravar. Aí, pra me deixar muita peça de encaixe do vaso na pronta entrega é complicado pra mim, sabe? Só se eu recebesse alguma encomenda. Então, encaixe do vaso, caixa acoplada e porta-papel, eu não garanto, não. Mas a passadeira e a tampa do vaso, se vocês precisarem, eu gravo pra vocês. Então, vamos começar aqui do tapetinho. Gente, o tapetinho, a proposta é a mesma do tapete Alicia Vitória. Deixa eu ver por onde que eu vou jogar esse tapete, gente. Vamos ver, vou vir desse lado aqui. Vamos ver se eu vou conseguir daqui. A proposta é seguir o padrão do tapete Alicia Vitória. Que é o tapetão, gente, que ele é só feito com... Nossa! Pera aí, gente, deixa eu arrumar aqui que tá desfocando. Acho que agora melhorou. Subi aqui um pouquinho pra vocês visualizar certinho. Esse tapete aqui é o tapete Alicia. Eu não coloquei Alicia Vitória, porque senão ia ficar parecido com o tapetão lá, né? Mas ele é uma versão menor, gente, ó. Ele é feito todo assim, ó, de grupinhos. E com aquele bico lindo, gente. Aquele bico que não tem palavras pra falar dele. Então, pra quem já acompanhou minha videoaula do tapete Tulipas Luxo, ele é a base do Tulipas Luxo sem as tulipas. É a mesma coisa, a diferença é que eu aumentei aqui as questões das carreiras de repetições aqui do grupinho, ó, que ele não tem aquelas hélices que faz aqui os motivos, né, da parte oval, ele é inteirinho assim, ó, mas muito fácil de fazer, gente, mas muito facinho mesmo. E aqui, qual que foi a intenção? Essa peça aqui foi a segunda peça, eu já vou mostrar pra vocês qual que foi a primeira. Que eu quis abrir essa aqui primeiro, gente, porque das três, a que eu mais gostei foi essa. Por quê? Primeiro porque eu eliminei sobras, eu eliminei 3 cones aqui, que esse daqui eu só coloquei pra agregar, ele não era uma sobra. É um cone que tá com bastante, é o fio bege. Mas esse aqui era uma sobrinha de um lote no marrom, esse aqui era uma sobrinha do lote no fial, e esse daqui era uma sobrinha do fio telha, de um lote antigo que tava aqui. Aí eu finalizei, ficou bolinha desse, ficou uma bolinha desse aqui, gente, que eu achei que ficou, sabe, aquela bolinha assim que a gente quase sofre pra fazer a carreira, achando que não vai dar. E deu, graças a Deus, mas sobrou bem pouquinho esse aqui também. Então eu fui fazendo assim, ó, peguei a que tinha menos cor, passei na base, né, pra poder dar mais volta. Peguei a outra cor, quebrei um pouquinho pra poder vir com essa cor aqui, né, no trabalho. Dei uma quebrada nesse bege pra poder jogar tudo o telha aqui no final da peça. Então, essa peça, gente, foi assim, uma segunda... Cachorrinho. Foi a segunda peça piloto. A primeira foi uma peça teste que eu tava fazendo junto com a amiga e ela me dando dicas. E aí eu fiz a primeira peça lá e acertei o bico. Aí na hora que eu acertei o bico, eu falei assim, eu vou fazer de outra forma, porque eu queria que ele ficasse com uma carreirinha a mais, pra ele chegar no tamanho muito bom que eu queria. Aí ele deu certo, foi essa segunda peça. E foi... Aí, gente, eu gostei demais. O caimento ficou muito bom. Ele é muito rapidinho de fazer, gostoso. Não é difícil. E dá pra fazer com sobras. Ai, quase que eu derrubei minha garrafa. E dá pra fazer com sobrinhas da forma que eu fiz aqui. Dá pra fazer numa cor só, ou dá pra fazer assim com sobrinhas também. Já pensou, gente, fazer em tons assim de rosa? Começar no mais claro, subir com o mais escuro. Ou fazer assim, ó. Coloca preto, chumbo, cinza. Coloca aqui, termina aqui tudo no preto. Acredito que deve ficar muito lindo também. Utilizar tons de marrom, né? Faz a base aqui tudo no marrom. Essa faixinha no bege. E esse resto aqui tudo no marrom. Bem delicado e dá pra fazer umas aplicações de flor, de lacinho. Usar a criatividade, porque esse trabalho aqui, gente, ele fica lindo de qualquer forma. Esse tapete aqui, gente, que eu fiz nos tons, que eu até anotei aqui, tons terrosos, né? Ele ficou, gente, pesando, olha só, vocês vão ver
Notem bem, observem bem, gente, a questão como muda, tensão de ponto, marca, espessura de fio, tudo. Aqui é tudo fio 6, todas as 3 peças que eu vou mostrar pra vocês são tudo no fio 6. Fiz as 3 na agulha de 3,5, mas vocês vão ver a diferença, olha o barulho, a diferença que dá de uma marca para outra. E também, ó, que nem esse fio telha, ele tá bem grossinho. Então, eu acredito que o peso que excedeu foi isso aqui. Ele deu, gente, 388 gramas. Na hora eu nem acreditei. Eu falei, gente, que tapete que foi pesado. Porque o primeiro, eu vou falar pra vocês, a gramatura dele ficou muito econômica. E já esse não. E sendo que deu... foi só uma carreirinha a mais, então a diferença foi muito gritante, né? Mas acredito que foi por conta do fio da Euro-Roma, que ele é mais pesado, eu usei bastante aqui, né? Praticamente é daqui até aqui é tudo Euro-Roma. Ele ficou 73 de comprimento por 54 de largura, uma medida que eu amo, gente, pesando 388 gramas. Agora, eu vou pegar aqui o próximo. Gente, mas ele tem um ótimo caimento. Só façam que vocês vão amar. Puxar o paninho aqui. Uma inscrita deu uma ideia pra mim adesivar aqui a mesa. Eu vou adesivar, tá? Vou tá adesivando. Vou pegar aqui a peça primeira que eu fiz. Vamos ver se agora tá gravando. Tá gravando, eu acho. Tem hora que eu tenho que ficar fazendo uns testes aqui, gente. Essa aqui foi... Olha, cabelo aqui. Essa... Uai! Aqui. Essa daqui, gente, foi a peça piloto, vamos se dizer assim, a primeirinha ali, a pecinha primogênita, que foi que eu fiz por primeiro. Então, a base aqui, gente, ele é idêntico que eu fiz lá do Tulipas Luxo. Eu só acrescentei mais voltas, seguindo ali o padrão do tapete Alicia Vitória. Aí, quando eu cheguei aqui na última volta... Ou eu colocava mais aumentos, ou eu não tinha como mais eu dar mais volta, porque repuxava, né? Aí eu já acrescentei o bico e deu certo. Só que a medida dele, eu achei assim que ficou um pouco enxuta, né? Aí eu pensei, dá pra fazer, gente, em versões dessa forma, assim, pra gente vender um pouquinho mais barato? Dá. Um joguinho de banheiro rápido ali, mas pra jogo de passadeira eu prefiro que fique um pouquinho maior. Aí ele ficou... Esse tapete aqui, deixa eu pegar o caderno na mão que eu não vou enxergar de longe, não. Olha só, esse daqui, ele ficou com 69 de comprimento por 50 de largura. Isso, pesando 310 gramas. Pra vocês verem como que ficou muito econômico. Ficou bem econômico mesmo, pelo tamanho, né? Eu achei que ficou bem econômico. E aqui eu utilizei camurça e o fio areia. Os dois é da Cadore. Fio 6 também e fiz com agulha de 3,5. Então, essa aqui foi a primeira pecinha que eu fiz. E aqui eu fiz com a mesma jogada de cor lá da vidiola, só que daí eu fiz uma carreirinha a mais. Aqui, ó, já vem direto com o bico na cor areia. E na peça lá da vidiola, eu faço uma carreirinha de bloquinhos aqui, ó, a mais, com a cor do bico. Vocês, daí eu vou falar pra vocês, colocar nos comentários qual das 3 peças que vocês estão gostando. A peça piloto, que foi essa aqui, a primogênita, vocês podem colocar, gostei da primogênita, é essa. Se vocês gostaram do tapete nos tons terrosos, vocês coloquem nos tons terrosos, vocês podem colocar. Ou assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que é o mesmo, que é o camurça. É o camurça com areia. Aí ficou dobradinho aqui, dó. Fica macetado, gente. Mas tem um ótimo caimento. Dá pra ver, né? Que tem um ótimo caimento. Que não tem problema com ondulação, embabadação ou virando chapéuzinho, gente. Muito certinho mesmo. Que a gente dobra, a gente já sabe, né? Então, olha só. Aqui é a peça da aula. Eu fiz essa aqui, tá com a mesma contagem de ponto do tapete que tá nos tons terrosos, tá? Então, esse daqui, ele ficou na medida de 71 por 53 de largura, pesando 325 gramas esse aqui. Olha só a diferença desse pro outro que deu 388 gramas, gente. Pra vocês verem como que varia muito de marca, porque esse aqui foi a mesma contagem de ponto dos tons terrosos, desse aqui, ó.
é o mesmo. Eu não mudei em nada. Ui, caiu um cone. Eu não mudei em nada, gente. É a mesma contagem de ponto, igualzinho. A diferença é que aqui tem mais troca de cor e ali eu só fiz 2 trocas de cor. Daí eu gravei essa peça na aula, assim, com esse detalhe, ó. Ó, tá vendo? Que aqui ele tem uma carreirinha a mais no camurça. Aí coloquem nos comentários, vocês gostou da primogênita, nos tons terrosos ou da peça da aula? Coloca assim, né? Pode colocar aí da forma que vocês acharem melhor, que eu vou saber identificar. Eu vou falar a minha opinião. Eu gostei mais dos tons terrosos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, gostei assim, mas eu fiquei dividido com o segundo lugar assim também, ó. Por quê? Eu achei, gente, que da forma que tá assim, ó, com o bico direto aqui, ele ficou mais assim marcadinho, como se tivesse compridinho. Dessa forma, ele arredondou mais a presença, não pelo formato, pela forma de distribuir cor. Entendeu? Então, se eu fosse fazer uma próxima cor, vamos supor que eu vou fazer nos tons de marrom com bege. Aí, ao invés de eu fazer só essa quantidade de carreira, eu ia fazer mais uma para deixar essas 3 aqui perto do bico e fazer o bico dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? O bico para ele ficar assim, perto das 3 carreiras. Porque eu gostei das duas formas, gente. Parece que eu não sei identificar. Só que por ele mostrar ser assim, uma presença dele ficar mais compridinho, marcadinho aqui, eu gostei mais desse, mas pela forma de ficar encorpado, de ter mais carreiras, eu gostei mais desse. Mas, sei lá, coloque nos comentários o que vocês achou dessa combinação. Quero trazer mais peças dessas aqui pra vocês, quero fazer jogo de passadeira, jogo de banheiro. Aqui pra mim sai muito bem jogo de banheiro e jogo de passadeira, né? Quero fazer passadeiras avulsa, quero fazer tapete, parzinho. Então, quero fazer bastante, porque ele é muito rapidinho, gente. Eu não tenho a florzinha. A gente economiza aí no multicolor, né? E é uma beleza, gente. Eu amo economizar no multicolor. Vou falar pra vocês, Ô, cachorrinho. Deixa eu falar. Eu gosto de trabalhos assim que economizam no multicolor, gente, porque multicolor acaba rápido que a gente começa a usar, né? E ele não é um fio barato. Então, às vezes, super compensa a gente tá trabalhando assim. E tem muitos clientes que gostam, viu, gente? Tem muitos clientes que gostam. Então, eu falo pra vocês, apostem em fazer, de vez em quando, alguma coisa diferente na pronta entrega. Se você só faz modelos com florzinha, tenta fazer assim, ó, pra ver se tem um outro alvo de outro gosto, de outro público, pra começar a gostar, gente. Porque eu sou do time, assim, que eu tô gostando muito nessa pegada assim, ó, liso, sem flor. Aí, vamos lá. Eu falei as medidas de todos? Eu acho que eu não falei do último. Falei, né? Gente, não falei sim, falei, agora que eu lembrei. Aí, vamos falar de valor de venda. Como eu sempre falo, gente, é pessoal de cada um. Aqui, eu vendo, gente, trabalhos assim, ó. Esse aqui, vocês viram, ficou com quanto? Com quase 400 gramas. Esses aqui já ficou na faixa, ó, top de peso. Top mesmo. Aí, como que eu equilibro sobre essa questão? Porque quando eu uso o fio da Erroma, dá muita diferença. Quando eu uso o fio da Cadore, dá bem menos fio, né? O peso fica bem menor. Aí eu coloco sempre o equilíbrio ali, gente, jogando sempre pro valor que deu aqui, certo? Então eu coloco lá, faço o cálculo quanto que fica aí 388 gramas, né? Como ele é a primeira vez da peça, né? Então eu fiz e vi mais ou menos quanto que fica para mim calcular e sempre ter o mesmo valor em todas as peças. Então eu coloquei aqui no maior peso, né, que eu peguei, o 388, calculei e vi o valor que tava ali dentro do que encaixava, né, que fica bacana. Aí esse trabalho aqui, pra mim, gente, pra mim ele é R$35, tá super bom o valor. Dá pra vender ele a R$40? Dá sim, tranquilamente. Dá sim.
Mas como ele é uma peça que saiu avulsa, gente, aí eu coloco ele a R$ 35, peça 35 e 35. Então, houve um equilíbrio aqui. Como são 3 peças diferentes, gente, vai na minha pronta entrega assim, ó, as 3 por 100. Eu faço assim pra não ficar peça solteira lá, porque essas peças avulsas, gente, tem um pouquinho de dificuldade pra sair. Quando coloca combo, sai. Eu não consigo entender a explicação da minha região, dos clientes, porque que eles gostam. Eu acho que é promoção, né? Acredito que seja. Mas eles gostam quando faz esses kits, então eu monto assim. Como aqui tem peça piloto também, que foi teste, né? Peça piloto, peça teste e peça de aula. Juntei tudo, dá pra ver que não dá pra fazer parzinho, né, ó. Porque dá uma diferencinha assim, gente. Quando você joga no chão, você percebe essa diferença, ó, porque o bico já vem direto aqui e aqui tem a carreirinha. Então, a pessoa já vai ser avisada que é diferente sim, né? Pra ficar bem ciente quando vai comprar. Deixa eu puxar o paninho aqui, gente. Então, vai de acordo aí com a sua realidade, com aquilo que você acha melhor pra vocês, sabe? Então, você vai trabalhar e vai falar assim, ah, Vanessa, mas eu não sei que preço que eu vou colocar. Primeiro faz e pesa. Aí, deu mais ou menos aí 320 gramas, quanto que você custa, que você paga nas 320 gramas de fio? Ah, Vanessa, mas eu trabalho só no fio 8, daí vai... Eu consigo fazer? Eu acredito que vocês conseguem fazer esse trabalho no fio 8, ainda não fiz, vou fazer. Comprei uns fios, fiz uma mini comprinha, gente. Tô comprando muitas picadinhas, não tô trazendo vídeo pra vocês de comprinha, gente, porque eu não tô conseguindo tempo mesmo, tô conseguindo só gravar os tapetes. E eu não tô gravando de pouquinho aqui, porque é comprinha mínima não, tá? Não quero só trazer quando é comprona. É porque realmente tá muito complicado pra mim tá trazendo vídeo. E é assim, eu compro quando eu já tô precisando do fio, aí eu já pego o fio e abro pra começar a fazer. Então daí fica chato, né? Eu vou trazer com o fio cone aberto já. Aí eu deixo pra lá. E eu comprei uns fios 8, porque eu quero tá trazendo peças que eu faço no fio 6, faço no fio 8 e deixo para vocês como inspiração. Talvez vocês tenham aí sobras no fio 8, quer fazer teste, quer misturar, né? E eu vou estar trazendo essas opções para vocês também. Então, eu comprei uns cones no fio 8, quero estar trabalhando, fazendo, acho que vai ficar num tamanho bem bacana, né? Grandão. Para quem tem aqueles banheiros grandes, gente, eles precisam de parzinho ali para colocar, e o tapete não pode ser de 70 centímetros, senão fica aquele tapete mini no banheiro, né? Fica até assim meio desalinhado, não orna, né? Falar assim que nem eu aprendi quando era criança, não orna isso aí. Então, a gente pega, lógico, gente, nada contra. Quem usa, a gente tem que tomar muito cuidado que fala, né? Porque você fala, daí a pessoa fala, mas o que você tem contra o tapetinho menor? Não tem nada contra, gente. A gente fala assim que fica fora do padrão, só que se a pessoa gosta, tá tudo bem, né? Eu acho assim que o tapete, quando é no banheiro, o banheiro é muito grande, colocar um tapetinho de 60 centímetros, tem gente que fala que tá ótimo e não tá mesmo, gente. O certo é a gente não dar nossa opinião, né? Então, apaga. Então, vamos lá. Que eu tava falando? Então, trazer umas opções aí pra vocês no fio 8, para você estar se inspirando também. Vai ficar mais pesado, daí vocês vão colocando o valor de acordo com o que você gasta de fio. Quanto que você paga em 100 gramas de fio? Quanto você paga aí em 300 gramas? Peça para alguém te ajudar a fazer o cálculo, daí você anota no caderninho quanto que é a cada 100 gramas, aí você calcula. Compra uma calculadora, compra uma balancinha, compra uma fita, essas coisas são muito importantes para a gente precificar a nossa peça. Eu precifico, gente, assim, cada peça aqui eu não cobro o cone que eu abri para utilizar. Eu cobro o tanto de fio que eu utilizei aqui. Tá? Isso aqui é a minha versão. Se você tem a sua versão que dá super certo, continua, gente. Eu falo aqui aquilo que eu faço, porque nos meus comentários, quando eu comento nos vídeos aqui, é porque nos meus comentários tem muitos vídeos assim que tá, quanto que eu coloco, quanto que eu devo cobrar, né? E é difícil eu falar lá nos comentários, cobra tanto. Não tem nem lógico fazer um negócio desse. Eu colocar preço no valor, nos material do trabalho dos outros, gente, não tem como. Aí, o que eu faço? Eu venho nos meus vídeos e falo. Por isso que eu comento aqui a forma, tá? Não é pra
pra fazer você mudar, não. Se você já tá calculando certinho, gente, mantém aí, cada um na sua realidade. Eu conheço, gente, pessoas que vendem um trabalho desse, cada tapetinho desse por R$60. Quem me dera eu vender um tapete desse por R$60, minha gente. Eu fazia só tapete assim. Mas aqui pra minha realidade não é assim, sabe? Ah, Vanessa, mas porque você acostumou? Não é. Já tentei já colocar peças assim com preço mais alto, né? Que peças de luxo. E coloquei e ficou, gente, ficou. E eu sou muito agoniada. A peça fez aniversário, eu tiro. Não consigo deixar ela lá. Sabe, assim, ela começa a ficar muito tempo, já começa a me dar uma agonia. Eu falo, mas o que aconteceu com essa peça que não sai e tal? Tem muitas não, acho que tem uma passadeira que eu fiz no peludinho, que eu cobrei caro. Falei, não vou cobrar barato essa passadeira, foi muito peludinha ali. Aí tava caro, as pessoas... teve uma passadeira que foi um monte de cone no peludinho, queria me pagar R$150 na passadeira, gente, eu peguei pra mim. Vou passar 150 nada, peguei a passadeira pra mim. Teve um outro tapete avulso, que foi peça de aula, que daí eu também não cobrei barato nele, aí ficou muito tempo, eu peguei pra mim. Então, tem peças assim, gente, que se eu encarecer aqui na minha pronta entrega, não vende. Já teve peças caras que foi vendida? Já teve, gente, mas ficou um ano na minha pronta entrega, eu tiro. Eu pego pra mim mesmo. Porque, sabe o que eu sinto? Eu penso assim, a pessoa tá rejeitando a peça, mas eu não, eu pego. É assim, mas é difícil, que até hoje, de tudo que eu fiz, gente, só peguei 2 peças que foi rejeitado pelo pessoal. Rejeitou, mas era por conta o marido sempre falava isso. Eles falavam assim, eles pediam pra dar desconto e eu falava pro marido, não dá, porque se não vender nesse valor, eu vou pegar pra mim. Né? Então eu sempre falava pra ele, não abaixa, porque tem peça, gente, que eu bato o pé, eu falo, não abaixa, porque se não vender, eu pego pra mim, que eu já tô meio de zóio nela. Aí parece que a peça já é pra gente mesmo, que se vender caro do jeito... Caro não, o valor que vale... Aí tudo bem, eu faço outra pra mim, mas caso contrário, eu pego pra mim. Daí eu peguei essas 2 peças e ela tá até hoje, gente, aqui comigo. Fez aniversário mesmo, viu? É aniversário que eu faço, gente, é ficar 1 ano na pronta entrega. Essa peça esvaziava a sacola, ela tava lá dentro. As 2, foi uma passadeira que eu fiz, ficou lá um tempão, e depois um tapete. E esse tapete, vou contar um negócio bem bacana que aconteceu. Eu vi que ele já tava rodando 1 ano ali na pronta entrega. Eu falei, gente, mas esse tapete vai vender não? Eu gostei tanto dele, eu vou pegar. Aí eu lavei o banheiro assim, coloquei bem na porta, ele ficou todo bonito assim, né? Aí o marido pegou e falou assim, tem uma mulher aqui querendo um tapete aqui, ó, no peludinho, manda foto. Eu falei, mas não tem mais não. Ele falou, mas tinha até esses dias, a mulher tava querendo pra dar de presente. Eu falei, mas já tô usando, agora já era. Se eu tivesse esperado, tipo assim, umas horinhas antes, né? Tipo assim, se eu tivesse lavado o banheiro mais tarde, porque eu queria uma coisa diferente pra pôr no chão do banheiro, se eu tivesse demorado um pouquinho, tinha vendido ele. Mas só que daí eu já coloquei no chão e resumindo, eu penso assim, que tapete era pra ser meu mesmo, né? Então, é isso, gente. Então, questão de valor é pessoal demais, mas eu sempre dou minhas dicas aqui pra ajudar quem tem muita dificuldade e eu faço o que eu posso. Questão de combinação, gente, como é peça nova, difícil eu chegar aqui e falar assim, dá pra você fazer isso, isso, aquilo. Só que quando a gente vai fazendo, a gente pega alguns assim, vou dizer, algumas coisinhas assim que a gente percebe, dá pra fazer isso. O que eu entendi aqui? 2 cores e pegando aqui... Peraí um pouquinho, gente. Fui atender a minha filha. Aí, o que eu tava falando? Combinação de cor. Então, aqui, o que eu entendi? Fazer dessa forma, ó. Com 2 cores. Utilizar a cor que tá aqui, ó. Nessa quebra do bico, ficou muito bacana. Então, você pode utilizar da forma que tá aqui, só substituir cor. Marrom com bege. Preto com vermelho. Cinza com rosa. Violeta com lilás vai ficar muito apagado, né? Assim, muito evidente, né? Mão violeta com rosa, gente, será que fica bom? Parece que fica, né? Então, areia com bege. Então, gente, usar a criatividade, bege com areia, né? Que mais? Passar aqui uma cor assim um pouco mais forte aqui e clarear um pouco aqui. Já aqui nessa forma que eu utilizei somente com sobra, gente, o segredo que eu entendi foi o quê?
Eu coloquei aqui, gente, fui jogando cores, como eu disse pra vocês, não foi nada assim pensado. Ah, eu vou fazer assim. Mas o que eu entendi na hora que foi distribuir cor? Como esse bico ele é muito chamativo, se você não for trocar de cor, faça mais voltas nele. Tá? Porque aqui ó, eu vi que chamou muita atenção, ficou muito delicado, só o bico fazendo assim. E aqui eu achei que ficou muito bacana, só que com as carreiras a mais. Aí, quando você for marcar aqui o bico com mais carreiras, faz uma carreira, duas carreirinhas mais claras. E aqui na parte de baixo, você pode fazer bem escura. Vamos supor que você vai manter aqui o bege e o telha. Mas aqui você pode fazer aqui, tipo, no marrom inteiro. Que vai ficar bonito, porque ele vai ter essa faixa quebrando, né? Pra dar uma quebrada, pra não misturar muita cor. E depois aqui, ó, duas carreiras a base e repetição, mas o bico para dar aquela amplitude, né, no bico. Então, eu acho assim que quando a gente vai distribuir cor, se a gente tem uma noção mais ou menos como que a gente vai jogar, é mais fácil, né? Então, você pode estar pegando, vamos supor que você tem aí fio telha. Pega aí uma sobrinha de um bege, o telha. Essa cor aqui, gente, eu comprei um que é muito lindo. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Que foi indicação da amiga Rosa. Ela falou, pega, Vanessa, vai gostar. Eu nunca tinha pego, gente. Nunca tinha pego, mas pensa numa cor bonita que é muito parecido com aquele chocolate da Fial. Que é esse fio aqui, ó. Não sei se vai aparecer a cor pra vocês. É a cor castanha da Apollo. Mas pensa numa cor bonita. Vamos ver se vai aparecer a cor real pra vocês aqui. É mais ou menos, é a mesma cor que tá aqui, ó. É o que tá aqui no cone. É um pouquinho mais forte que o da Fial. Mas é igual, gente. Assim, bem parecido. Só que ele tem um fundo, assim, mais amareladinho do que o do chocolate da Fial. Mas eu achei muito bonito. Então, se vocês não tiver aí o chocolate da Fial, você pode substituir por esse castanha. Que eu achei que ficou bem parecido aqui, ó. Eu até pensei em fazer um jogo de passadeira com essa mesma paleta de cor da forma que tá aqui e utilizar esse castanha, que eu acho que vai ficar muito bonito, gente. Eu comprei no fio 6 e eu tô fazendo, como eu disse pra vocês, um teste aí. Tô comprando os fio 8 também. Então vai aparecer de vez em quando alguns trabalhinhos no fio 8 pra deixar de sugestão pra vocês também. E porque eu quero trabalhar, gente, com fio 8, por quê? Também quero agregar. Porque além do peso que ele dá na peça, assim, uma sustenta... Ele deixa muito... Como é que eu vou dizer? No fio 6 ele tem, assim, uma jogada boa no chão. Mas o fio 8, quem trabalha com fio 8 sabe. Então, a aparência dele, assim, pra mim, eu acho mais bonito. Na questão de você jogar um trabalho no chão. O tapete em si, a firmeza que ele tem. Meu pai... Ele tem problema na coluna bem sério. Hernia de disco, bico não sei das coisas lá, sabe? Um monte de coisa arada. Aí, esse tapete no fio 6, pra ele tropeça muito. Então, pra ele não é muito bom. Já o tapete que eu fiz pra ele no fio 8, fica certinho. Ele passa por cima, não tropeça. Então, gente, eu acho assim que a gente que trabalha com pronta entrega tem que deixar acessível alguns tipos de trabalho. Pelo menos eu penso assim, né? Eu vou fazer. Quando eu falar gente, esquece a gente, é eu, tá? Tô falando eu. É forma de dizer. O que eu penso? Eu sempre procuro tá agregando aí o máximo de alvo de pessoas possível. Então, eu vou estar agregando alguns trabalhos no fio 8 na pronta entrega por esse motivo. Para algumas pessoas que vierem e falar assim, mas essa passadeira aqui no fio 6 você tá cobrando R$90 e essa aqui é 150, por que essa diferença de preço? Por conta da sustentabilidade no chão, falar bonito assim, né? Porque olha essa peça quando fica no chão, né? Então, que nem meu pai não compra tapete assim no fio 6 de jeito nenhum. Ele já provou que o fio 8 é melhor para ele. Então, ele não compra. E tem um pessoal que também não vai comprar. Tem um pessoal que vai ratear por causa do valor, vai. Por isso que eu não vou meter as caras e fazer tudo agora, só trabalhar no fio 8. Porque eu sei que o pessoal aqui procura muito precinho. Só que eu vou estar colocando também experiências. Por isso que eu não tô comprando aquele monte de fio 8. Eu comprei, ó, um cone de 1 kg no telha, um no bege, eu tenho um no marrom ali. Eu comprei 2 cones de 600 no cru.
comprei um de 1,8 kg no azul celeste. Quero fazer uma passadeira tulipas luxo com ela. Quero fazer esses... Ai, gente, quero fazer um monte de coisa no fio 8 e mostrar pra vocês, tá bom, gente? Acho que eu falei bastante coisa, né? Questão de combinação, logo em breve vocês vão ver mais. Aqui, como eu disse, né? Peça piloto, peça teste e peça de aula. Fiz aqui o combo, os 3 por R$100 aqui na minha realidade, tá bom, tá ótimo. E aí você pode, mas se eu fosse vender, Vanessa, quanto que você vai vender e na pronta entrega? Eu vou estar pesando, gente, cada tapete pra estar colocando o preço. Porque aqui no da Cadore, R$35 tá ótimo, mas esse daqui no fio 6 da Euroroma pegou eu, gente, porque 388 gramas a R$35 pra mim não tá muito bom não, sabe? Aí, mas como ele é uma peça avulsa, era bolinha, restinho, aí eu coloquei aqui junto, sabe? Pra vender junto, a gente recupera um dinheirinho ali. Perde um pouquinho numa coisa e ganha na outra. Vou equilibrando assim. Porque peça avulsa aqui, gente, ela tem uma dificuldade pra sair, tá? Então eu sempre faço isso mesmo, eu coloco dentro dos combos. Aí dá uma equilibrada, mas os próximos eu vou estar precificando com mais atenção ali. Porque como é peça nova, né, fica difícil já precificar de cara, assim. E é isso, minha gente. Então, eu peço pra vocês deixarem nos comentários qual que vocês gostou. Se vocês querem videoaula de passadeira. Se vocês querem videoaula de tampa de vaso. Será que tinha mais coisa pra me perguntar pra vocês? Agora eu não me lembro, gente. Agora eu não me recordo. Mas, enfim, se eu esqueci de alguma informação que eu falei no início do vídeo, eu venho dar uma editada aqui, falo, escrevo aqui... ou eu venho e termino o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Vou deixar o link na descrição pra vocês da videoaula, tá? Então, esse vlog vai ser pra vocês no dia 22 de agosto e a aula no dia 23 pra vocês. Se você tá assistindo esse vídeo do futuro, certamente você vai ter aula já liberada. E se eu demorar pra colocar o link na descrição pra vocês, gente, me perdoem. É porque eu deixo os vídeos programados, gente, depois que eu vou ver se tem alguma coisa que faltou por link. Que os links são assim, ó. Eu gravo a aula e programo. Só que eu consigo só colocar o link pra vocês quando a aula é liberada. Antes dela liberar eu não consigo. Aí eu preciso que ela saia a aula. Daí às vezes ela sai e eu esqueço. Então você vê no comentário e fala, Vanessa, cadê o link da aula? Pode cobrar, gente? Pode cobrar aí, que eu acho que é bom. Eu agradeço quando alguém vem aqui e fala, Vanessa, cadê o link? Eu falo, ai, graças a Deus alguém me avisou, porque olha, tem hora que é tão corrido, gente, que eu esqueço. Mas é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, porque tô na produção, gente, tô querendo, não sei se eu vou conseguir trazer, mas eu tô com vontade de trazer uma coleção aí pra vocês, maravilhosa, de um jogo que tá sendo sucesso de venda aqui pra mim. Eu quero aproveitar, né? Aí eu quero trazer combinações pra vocês. Quem sabe pra vocês também seja sucesso, né? Em nome de Jesus, Deus quiser vai ser também. Então eu vou estar trazendo combinações pra vocês. Então aguardem aí nos próximos vídeos lá pra frente, que eu vou estar trazendo essa coleção, porque vai ser uma coleção pra me colocar na pronta entrega. Será que eu vou dar conta, gente? Eu não sei. Tô com vontade? Tô. Mas bora, né? Pegar aqui, vou dar continuidade. Vou encerrando o vídeo aqui com vocês, agradecendo a presença de cada um. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.